Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. E, ficamos aqui inteirinhos, não teve que fazer nada, que bom, né? Então, cá estamos nós, mais uma vez, abençoados por nosso Pai, para podermos estudar mais um pouco, né? Refletirmos sobre os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, que tem vários programas. Esse que nós estamos é o Conhecendo o Espiritismo, que já é um nome adotado pela própria FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E nós estudamos as obras do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Estamos no tomo 1 e depois nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, né? Esse programa ele é transmitido toda quinta-feira, das 21 às 22 horas. Aqui no painel, vocês estão vendo a equipe que assume a responsabilidade pela transmissão, né, por preparar e transmitir aqui em tempo real esse programa, né? Temos aqui a Adriana, temos João Santana, temos Valéria e eu, né? Então, cada um já tem a sua atividade definida. Daqui a pouco, se a gente cismar, a gente troca, podemos. Nosso objetivo não é levar o melhor, né? Porque nós somos humildes, mas levar o nosso melhor, aquilo que de melhor nós tivermos para contribuirmos com a obra da criação por meio do ensino e difusão da doutrina. Então, passando para Adriana, João, Valéria, para cumprimentarem vocês também. Boa noite a todos, boa noite, Francisca, boa noite, João, boa noite, Valéria, boa noite a todos os nossos ouvintes que estão conosco ao vivo, aos que vão nos ouvir depois pelo YouTube. Com imensa alegria, né? Nós estamos aqui pela oportunidade, né, de estarmos aqui para mais uma noite de estudo. Boa noite a todos. Boa noite, Francisca, boa noite, Adriana, boa noite, Valéria, e boa noite aos demais participantes que nos acompanham pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos e saudações fraternas a todos. Boa noite, boa Saudações noite. fraternas. Saudações fraternas, João. Uma boa noite a todos, Adriana, Francisca, João, aos nossos amigos que estão sempre conosco nos assistindo, e que tenhamos uma noite de boas vibrações, né? Mais essa quinta-feira de estudo, né? Uma boa noite para todos nós.
É, eu e minha mania, né, de ficar presa a citações, né, saudações àquilo que a Adriana diz, né, uma alegria estar aqui, né, a gente para e reflete, né, poxa, uma bênção muito grande isso, né, João com sua saudação fraterna, e aqui vem Valéria e diz uma palavra que, como requer nosso estudo, nossa reflexão, quanto ela é importante, boas vibrações, né? Nós temos certeza que aqui chegamos acompanhados, o que falamos, somos auxiliados, cada um de nós, por nossos mentores, sempre nos guiando com uma palavra a mais. Quem nos assiste, que nós, em tempo, na transmissão real, ou depois, né? Então, assim, essas vibrações, elas são importantes. Elas têm um peso muito grande, né? É por aí. Né? Ai, ai. E é um estudo bonito. E mais adiante, se eu não me engano, no capítulo, no módulo, não chama de capítulo, aqui nós vamos tocar nesse assunto, mas nós precisamos dessas vibrações, claro que sim, né? Tocou forte essa palavra hoje. Né? E vamos aqui cumprimentar quem vai chegando. Quem, assim, pontualidade, né? Temos Carmen querida, dizendo boa noite, caros irmãos de jornada, que Carmen. possamos aproveitar ao máximo o nosso encontro de hoje e que nosso Pai nos proteja hoje e sempre. João, é uma condução assim imensa, né, para a questão das preces, né, que nós fazemos. Isso é uma prece para mim, que possamos realmente aproveitar ao máximo, desde o nosso início. Olha o que nós estávamos falando sobre as palavras aqui já citadas, né, por essa equipe. Né? E aqui nós temos também a querida Tânia, né? Todo mundo já conhece, já estamos apresentando em todos os estudos. Ela diz boa noite, querida Francisca, e a todos. É com muita alegria ter a oportunidade de estar com vocês. Muita luz. Né? Tânia trazendo isso. Como nós somos uma equipe, né? E nós quatro e quem nós estamos apresentando. E é quem vai seguir dando continuidade, contribuindo com esse trabalho. Né? Tem uma parte, acho que é no módulo 7, que nós estamos estudando, 7, 8, não importa muito o número, que diz, que trata da doutrina espírita, que é a base, o alicerce, o fundamento, né? E um movimento espírita. O quanto nós precisamos ter um bom entrosamento para levarmos adiante esses valiosos ensinos da doutrina espírita. Então, nesta parte do movimento, cada um no seu nível, no seu estágio. Né? Tânia chega no meu contato esse ano, no presencial. Gente, que pessoa
prestativa de querer te ajudar, o que pode parecer para muitas pessoas uma coisa pequena, mas para quem está precisando da ajuda é muito grandioso. E isso é que faz o movimento que nos fortalece, uns ajudando os outros. Mas por que você está dizendo isso? Eu estou sendo beneficiada de Deus botar no meu caminho uma irmã como essa, né? Uma senhora advogada, com conhecimento, serena, tranquila, e além do que de uma didática que só mesmo nosso Pai. Por que você está falando isso? Nós fazemos parte da criação. Nós somos irmãos de jornada espírita, né? Agora, vou dizer quem chegou aqui. José Alberto. Aí, né? Mas por que José Alberto chegou? Estava eu aqui estudando, pensando no cafezinho de ontem. Aí eu virei, José Alberto não pode ficar fora desse estudo. Aí escrevi no privado dele. Acho que foi isso. Acho que seria tão bom você participar. Meu querido irmão, acho que seria tão bom você participar. E ele veio, e eu acho que vai ser muito importante para nós. E ele está nos desejando, né, uma boa noite e bons estudos para nós. Tem outras pessoas que às vezes vêm, nosso grupo ainda é pequeno, ele precisa ser aumentado. Nós só somos 3% da população brasileira, segundo o IBGE. Nós temos que aumentar, vamos que vamos, né? Então, é com vocês. Adriana. Boa noite a todos mais uma vez. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Eu vou fazer a ambientação de hoje pelo livro Vigiai e Orai. É o livro de Irmão José, né, psicografado pelo Carlos Bacelli. Eu vou ler a lição na página 41, que tem como nome Aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com teu modo de ser. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Bom, essa lição Aceita-te, né? Quando você lê assim o título Aceita-te, né? A princípio nós imaginamos o quê? Nós temos entendimento de você, quando fala essa palavra Aceita-te, o entendimento que dá é que a gente se acomode com as nossas imperfeições, é que você se aceita como você é como você estivesse acomodando nas suas imperfeições. Por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva, eu sei que eu sou assim, então todo mundo sabe que eu sou assim, e eu sou impulsiva mesmo e não vou mudar, né? Igual aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim.
né, a impressão que dá é isso, você se aceitar, é você se acomodar e que os outros têm que conviver com você do jeito que você é, porque você é assim, né? Mas quando você lê essa lição, né, do irmão José, ele dá um entendimento diferente, né? Ele dá um entendimento de você se aceitar, é como você se reconhecer, né? É como você descobrir quem você é, né? Então, quando você se descobre quem você é e você se reconhece com as suas imperfeições, aí você faz o quê? Você muda, né? Você vai trabalhar, né, essas imperfeições para mudar. Quando ele fala aqui, aceita-te como és, procurando melhorar, né? E que a gente não deve se acomodar nessa imperfeição, né? Ele fala que todos somos o que somos, mas devemos ser mais, né? Então a gente deve procurar se melhorar a cada dia, né? Reconhecer as nossas imperfeições e procurar se melhor, subir um degrauzinho, né, da nossa evolução. E quando ele fala aqui para a gente não se comparar com os outros, né? E que a gente tem que se comparar conosco mesmo, né? Como é que eu fui, como é que eu era há 10 anos atrás? Como é que eu reagi a uma situação há 10 anos atrás? Como é que eu tô reagindo hoje, né? Então a comparação tem que sempre ser conosco mesmo, e não com o nosso irmão de caminhada, né? Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória, né? Então, lembrando também, né, como ele fala aqui também, que todos nós nascemos, né, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Então, todos nós temos o mesmo princípio, né? E todos nós passamos por nossas provas, né? Todos nós fomos criados todos simples e imperfeitos, tivemos o mesmo princípio. Uns podem estar na frente, porque depende da caminhada de cada um, né? Então, que eu não me compare com o outro, né? E que eu me compare comigo mesma e que eu procure evoluir a cada dia, né? E a última frase que ele fala, sabe, é que me marcou demais, que ele fala assim: aceita-te e não prejudiques ninguém com teu modo de ser. Ou seja, que eu não use as minhas imperfeições para prejudicar o outro, né? Tem pessoas que às vezes falam assim: "Ah, eu sou muito sincera. Eu falo porque eu sou sincera". E que mas muitas vezes a sinceridade que você acha que é uma virtude sua, às vezes você magoa o outro, você faz o outro sofrer, né? Então o que ele fala, que a gente se aceite, né? Mas que a gente não prejudique ninguém com o nosso modo de ser, que você reconheça as suas imperfeições e que você procure mudar, e que você não use as suas imperfeições através de palavras, através de atos, através de comportamentos que possam prejudicar alguém, né? Então, que essa aceitação aqui que ele fala é você ter um autoconhecimento, né? Você descobrir, né, quem você é, né? Descobrir as suas imperfeições e procurar mudar isso, né? Procurar sempre trabalhar através da sua reforma íntima para que você possa evoluir cada vez mais, um degrauzinho por degrauzinho, e sem prejudicar ninguém, né? Sem prejudicar ninguém com o seu modo de ser, com o seu modo de falar, com o seu modo de agir. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Hoje eu fiz uma ambientação também na Desse sessão das 20 horas, eu fiz a ambientação desse livro também, Luz Acesa. eu Né, vi. Você gosta dele? Você gosta desse livro? Eu tenho esse livrinho aqui comigo. Eu também gosto. Ele tem umas mensagens curtas, né, mas que são assim, de uma reflexão que você pode fazer grandes reflexões, né? É verdade. Do que está falando, né? Isso. Aí João aparece, né? Graças a Deus e a Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos. Deus que é nosso Pai Celestial, Criador de todo o universo. Vamos elevar também o nosso pensamento a Jesus
nosso irmão maior, caminho, verdade e vida. E vamos também agradecer aos nossos amigos espirituais, os mentores, que estão dando todo o suporte ao trabalho desta noite, e que a nossa irmã Francisca receba as melhores vibrações para continuar esse estudo bem edificante. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, né? Aí, Valéria. Bom, então, boa noite a todos mais uma vez. Estamos no capítulo 8, né? O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bem-aventurados os que têm puro coração. Fazemos essa leitura sempre de maneira sequencial e estamos no item 18, Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz, disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos, de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar, foi o iniciador do espiritismo que, por sua vez, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Bom, esse item 18, né, é uma instrução, né, de um apóstolo muito próximo de Jesus, né, João. João foi um dos apóstolos que participou de Jesus, de episódios assim bem importantes, né? Ele participou da transfiguração, né, no Monte Tabor. Ele também é conhecido como discípulo amado, né, de Jesus. E ele, nesse item 18, ele vem explicar o significado, né, dessa frase de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas. Então, ele diz para nós, através de Kardec, que, na verdade, Jesus não falava exatamente para as criancinhas, né? E isso a gente já até estudou aqui no início desse capítulo, que nós, quando crianças ainda, né, não estamos fisicamente preparados, organicamente, somos imaturos, né, organicamente,
e isso influencia, né, na manifestação do nosso espírito. Ele, na verdade, ele se utilizava, né, por figura de linguagem, então ele utilizava as criancinhas no sentido da simplicidade. Mas para quem ele falava exatamente? Ele falava para as almas, né, adultas, mas aquelas almas fragilizadas, né, mais enfraquecidas, né, no início da sua caminhada espiritual, né, não que as mais necessitadas, né, de amparo, né, e de orientação. Era para essas almas que ele se referia quando ele dizia, fazia referência às criancinhas, né, aquelas almas mais frágeis, mais enfraquecidas. Não exatamente aquelas almas mais, né, mas no sentido de serem ignorantes, no sentido de serem mais frágeis, de necessitarem de amparo, né, tanto da fé quanto da esperança. É o que está dito aqui. João também fala sobre que Jesus foi, na verdade, o iniciador do Espiritismo, né? Ele, desde lá daquela época dele, há 2000 anos atrás, ele já vem nos preparando, né, para as modificações do nosso planeta, através dos seus enviados, né, ao longo dos séculos. E João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, se coloca aqui, inclusive, como um desses enviados e que nos traz, né, esses ensinamentos, essas instruções que estão aqui, né? Então ele fala sobre o Consolador, né, que Jesus ele já ensinava desde aquela época, né, já nos preparava, já nos orientava e que prometeu através dos seus enviados que traria, né, mais ensinamentos quando estivéssemos preparados. E ele estava se referindo à doutrina espírita, né, ao Consolador. Né? Então ele coloca aqui que Jesus foi o iniciador do Espiritismo já lá atrás, porque além dele já ter ensinado o que ele ensinou, ele prometeu, né, esses novos ensinamentos que recebemos através da doutrina pelos seus enviados quando estivéssemos preparados. Então, assim, resumindo, né, essa instrução de João, o que João quis dizer, na verdade, né, nessas palavras, é que Jesus sempre esteve, né? O que Jesus queria, na verdade, é que sempre fôssemos até Ele, né? Que Ele sempre nos esperou, né, amorosamente, para que fôssemos até Ele, né? De coração aberto, com simplicidade, para receber dele e continuar recebendo todos os ensinamentos que ele sempre nos deu e depois nos enviou, né? Outras instruções, né? Então, o que ele sempre quis dizer, era, através de João, né, que está dizendo aqui, é que ele sempre nos aguardou, que fôssemos até ele com simplicidade, que ele sempre esteve pronto para nos orientar, para nos amparar, para que a gente possa, na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada, né, durante o nosso processo de evolução, durante a nossa passagem aqui pela Terra, que a gente tivesse conforto e sabedoria para passarmos, né, pelas situações difíceis, pela nossa caminhada de evolução. Então, João Evangelista se coloca isso, e se coloca também como um desses enviados de Jesus para nos dar essa orientação, né, e essa força, né? É sobre isso, graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Gente, quantas bênçãos nessa meia hora, né? Eu estava vendo aqui, eu não li o restante da mensagem da Tânia, que ela diz, né, boa noite, querida Francisca, a todos. É com muita alegria ter a oportunidade de estar com vocês. Muita luz. E quanta luz, né?
Cada um é que tem que avaliar o que esse momento representa para si, né? Então, desde que nós chegamos aqui, né, que nós iniciamos esse nosso estudo, nossa reflexão, passando desde a ambientação. Gente, que ambientação, que texto, né? Que texto, né? Lembrando o tempo todo daquela parte, Tânia vai lembrar disso, porque é recente, do livro dos Espíritos, que fala sobre os vícios, sobre virtudes, o subtítulo é Virtudes e Vícios, né? E como nós identificamos nossos vícios, né? Foi uma mensagem de abertura belíssima, né? Tudo isso nesse período que nós estamos aqui. Aí vem o João com a prece pedindo para a gente conseguir, com o auxílio dos nossos mentores, guias espirituais, né? Absorvermos esse ensinamento. Aí vem Valéria e traz para a gente essa passagem do Evangelho. Gente, que profundidade, né? Que profundidade. E durante durante muito tempo, nós achávamos que quando a gente lia Vinde a minhas criancinhas, que era para vir as criancinhas mesmo, né? Nós não conseguíamos chegar no nível de reflexão, né? Aonde Jesus queria nos tocar, nos dizer alguma coisa, né? Isso me faz, Valéria, lembrar muito nosso encontro, aquele cafezinho de quarta-feira, né? Onde José Alberto, por que não dizia, por que falava por meio de parábolas, por que não vinha numa redação mais direta, não dizia, como você colocou, né? A nossa falta de preparação, né? Mas olha quanto ensinamento nesse período que nós estamos aqui juntinhos, quanto aprendizado. Quando você estava falando, Valéria, de que eu fechei, não tinha nada que fechar e eu fechei. Espera aí. Fechei o pedacinho que você diz que Jesus já falava, foi o precursor, né, da doutrina espírita, né? Foi lá e ele, espírito de verdade, conduzindo cada passo e, com certeza, conduzindo até hoje. Um texto, né, de João Batista, de João Evangelista, muito profundo, muito rico. E aí nós vamos. Sempre esteve à nossa espera, né? Sem julgamentos, né? Sempre. Você falou isso. Fôssemos até ele para continuarmos aprendendo, né? A mensagem resumindo tudo, João quer dizer aqui nessa instrução é isso, né? Que fossem, que Jesus gostaria é disso, que fôssemos até ele mesmo, né? Sempre, se precisássemos, né? Que ele estaria sempre sem julgamento, só para nos acolher, né? Nos amparar. É muito bonita essa instrução. Muito. E a ambientação foi muito profunda. O pedaço, no meio da fala toda, das reflexões da Adriana, quando ela vai dizendo, né,
não ficar se comparando com quem está atrás, para não se sentir diminuído, incapaz, né? E quando fala de olhar para quem está na nossa dianteira, se nós tivermos que olhar, nós devemos olhar para quem está na nossa dianteira. O que eu quero dizer, dianteira? Sabe mais, consegue praticar melhor a doutrina, que já conseguiu domar vícios, né? E substituir por virtudes. E é verdade, não são só os livros que ensinam. Nós aprendemos também com os gestos, atitudes das pessoas, né? Eu acho que eu não corro nenhum absurdo de citar o nome. Antônio Porto disse uma coisa, para quem não sabe, nosso irmão de congregação Francisco de Paula, quando o mentor dele diz: prestem atenção aos detalhes. Olha o que o outro, pela sua ação, pela sua gentileza, amorosidade, ensina. E isso tem a ver com o que nós vamos estudar hoje, né? Porque o tempo que eu desperdiçar não tentando avançar, evoluir, quando eu desencarno, isso vai ter interferência. Nós estudamos isso aqui. O primeiro passo é o encontro do nosso espírito, é nossa consciência, julgando. Não, eu fiquei olhando, tomando conta do vizinho, e Jesus, Deus, nossos amigos espirituais mandavam, colocavam anjos no nosso caminho para nos ensinarem, né? E eu não via, e eu não prestei atenção, estava comendo merenda, estava fazendo turismo, e não prestei atenção no que eu tinha que prestar. Mas fique tranquilo que outra oportunidade surgirá. Gente, rapidíssimo, apenas. Eu acho que essa folha, para a gente, já é, esse slide, para a gente já é o suficiente. Já falamos, estamos na web rádio Cristo Consolador, a quem somos muito gratos, à direção, por nos conceder esse espaço, permitirmos aqui estarmos toda quinta-feira, estudando, caminhando. Estamos estudando a obra do ESG, que é produzida ontem no nosso cafezinho, José Roberto, Valéria, nós falamos tanto sobre a FEB, de conhecermos mais os trabalhos que ela propõe. Ficamos falando muito tempo sobre isso, né? Então, o ESG, ele tem 3 tomos. Nós estamos no primeiro. Só vou mostrar a capa, porque quem nos assistir depois, pela gravação, e quiser adquirir a obra, o tomo 1, verificar um item que é importante, a etiqueta que tem do lado direito, colocada edição, revista e atualizada. Bem, estamos no módulo 6, reencarnação. Um módulo que a FEB traz uma riqueza de estudo para nós incrível. Eu repito, toda quinta-feira, quem tiver que apresentar um estudo em alguma casa espírita ou num ambiente virtual como esse sobre reencarnação, não deixa de consultar
o ESG, nem as gravações dos nossos estudos no YouTube. Nós aprofundamos o estudo da origem, fundamentos e finalidade da reencarnação. Percebam a forma didática de apresentação da equipe da FEB, né? Depois partimos para a prova. Partimos, não. A FEB apresenta no roteiro 2 provas sobre a reencarnação, né? Lembrando que reencarnação não é criação da doutrina espírita. 3.000 anos. Pega o roteiro 1, vai lá, assiste, né? Já se acreditava, já estava escrito sobre a reencarnação. Provas no roteiro 2, sim. A doutrina espírita, eu costumo dizer, não tem achismo, ela tem uma base científica com comprovação. Então, roteiro 2 são provas. E esse roteiro 3, que é o planejamento reencarnatório. Então, significa dizer, estamos aqui encarnados, com certeza, num determinado momento desencarnaremos, nós vamos. Deixa eu ver se eu consigo estar inteiro aqui no estúdio. Nunca inteiro de uma vez. Não. E não veio. Espera aí. E cadê João? Eu acho que o João caiu. Não, voltou. Deixa eu botar ele aqui, peraí. Foi. Estamos aqui, pronto. Então, vamos nós. Gente, nós estamos nesse tomo. Ele está gordo de tanto que ele é desfolhado, com anotações, né? Aí vai ficando velhinho. Mas tem ali um bonitinho, um novo. Olha aqui, a etiquetinha está do lado de cá, que eu falei, né? Que é edição, revista e atualizada. Cada tomo é dividido por módulo, cada módulo dividido por roteiros. Estamos no 6. Vamos lá para a página 228. Não esqueçam, quem está acompanhando o estudo, lá no início da página 226, né, a FEB, a equipe da FEB, coloca umas perguntas sobre reencarnação, né? Tipo, quando desencarnei, estou na erraticidade, quando voltarei? Como se dá esse processo? É o que é chamado de planejamento. Ela faz uma série de perguntas, a equipe faz uma série de perguntas, e aí nós fomos andando. No último momento, no último encontro, nós tem um pedaço aqui que é importante. Os espíritos, no início do processo, isso, página 228, os espíritos, no início do processo evolutivo, quando fomos criados simples e ignorantes, ou portadores de marcante perturbação espiritual, ou ainda que demonstram persistente estado de rebeldia perante a lei de Deus, até por desconhecimento, como foi colocado aqui, estão temporariamente impedidos de opinar no próprio planejamento reencarnatório.
reencarnatório. Então, não é sempre que nós vamos poder opinar. E diz assim, não estou detalhando, porque nós já vimos isso no estudo anterior. Nesta situação, a experiência reencarnatória é tutelada, é entregue, fica sob a responsabilidade de um espírito esclarecido, apresentando características de compulsoriedade. Como o espírito não tem condições de programar a sua reencarnação, aí a equipe da FEB vai para a questão 262 do livro dos Espíritos, aonde diz: Deus lhe supre essa inexperiência, no caso do espírito simples e ignorante, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha, né? Ligando até com o que nós estudamos sobre o Evangelho agora, né? A ligação, né? E o bonito dessa parte é assim, deixa, porém, né, o espírito, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E por aí vai. Só para relembrar, não é sempre que nós, no planejamento reencarnatório, roteiro 3, que trata do retorno à vida corporal, está sendo preparado, planejado o retorno. Não é sempre que nós vamos escolher desejo isso ou aquilo. Bom, nós sabemos que a obra do Ege, ela tem um assentamento maior no livro dos Espíritos, mas não somente neste item que nós estamos estudando. Já lemos parte, e o que nós vamos ler hoje vem dessa obra daqui, que é a Evolução em Dois Mundos. E é a parte, tem o capítulo 19, que chama Alma e Reencarnação. E ele é dividido em subitens. E tem um subitem, cadê ele? Espera aí que eu perdi. Alma e reencarnação. Esse lápis está me atrapalhando. Cadê? A parte que diz reencarnações especiais. Está nesse item. Vem sempre em negrito. Olha, para mim está na página 154. Vem com um subtítulo. Então, Evolução em Dois Mundos, capítulo 19, Alma e Reencarnação, nessa parte, reencarnações especiais. E aí, vamos ver o que está colocado aqui. Deus impõe ainda a tutela de um espírito esclarecido sobre o outro. Primeiro, a equipe vai na questão 262A do livro dos Espíritos. O que o livro dos Espíritos nos ensina? Nos ensina que essa tutela ela acontece quando o espírito, pela sua inferioridade, falta de conhecimento, né, ou má vontade, não se mostra apto a compreender
compreender o que lhe seria mais útil. Vamos tentar ver um exemplo aqui, tentando juntar com a ambientação que a Adriana fez. Não sei o número de espíritos desencarnados ou encarnados assistirão à gravação. Não sei. Isso nós não sabemos, né? Mas nem todos terão o mesmo entendimento sobre a mensagem. Para mim veio uma coisa: se você tiver que se espelhar, se espelha em quem está na dianteira. Não é dianteira social, financeira, é dianteira moral. E, com certeza, existem inúmeras pessoas que elas adquiriram, desenvolveram virtudes que eu tenho muito a aprender com elas. O que eu quero dizer? Que o que está me ligando ao que está na questão 262. Nem todos vão compreender dessa forma. Não, vai ficar com a síndrome lá de dizer nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, e deixa para lá, e pouco me importa o prejuízo que está causando para alguém. Ouviu tudo o que a Adriana passou, mas não foi tocado. Não foi. E para cada um de nós, com certeza, toca de maneira diferente, em momento diferente. Eu vou repetir. Quando o espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Ou seja, não é todo o ensinamento que chega, que não adianta. Puxa vida, mas nós já falamos sobre isso. Vamos pensar em filho. Já falei sobre isso. Quantas vezes? Estou dando exemplo, mas ainda não tocou. O aprendizado não chegou. Então, até aqui era a questão 262. Agora, vamos lá para evolução em 2 mundos, que diz: entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico, providências essas comparáveis a que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sobre as determinações da justiça. Lembrando, para quem está iniciando no estudo da doutrina espírita, isso nós já estudamos no tomo 1, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? A felicidade não é desse mundo. Nós podemos ter uma prévia
dependendo das virtudes que nós formos plantando, da caridade, quando nós entendermos, né, o valor que nos dá, o prazer que nos dá em sermos úteis, em participarmos da obra da criação. Então, aqui está colocando, né, que muitas pessoas, a pergunta lá em cima é: Deus impõe a tutela para aqueles que ainda não têm condição de discernimento. Quem não tem conhecimento, quem não tem informação, conhecimento, decide mal. Decide mal, né? Então, se está passando por uma prova, seja por enfermidade, como aqui citado no Evolução em Dois Mundos, ou qualquer outro tipo, né, de aflição, né, a pessoa desperdiça o tempo e vai passar pela enfermidade. E mais complicado. Não adianta se revoltar, reclamar, porque não é isso que vai livrar daquela aflição, concorda? Não. Ela está no planejamento. Ela veio, ela está escrita. Se nós não trabalharmos com fé, em decorrência, com esperança, com entendimento, aí é tempo perdido. Aí aquilo que nós já chegamos, já falamos, nós vamos desencarnar, vamos primeiro passar pelo processo de purgação, pelo processo de limpeza. De que adiantou eu passar por este sofrimento se eu só fiz reclamar? E não consigo nem ter o alcance. Que isso dificulta a minha cura. Isso dificulta o trabalho do médico. Atrapalha de quem cuida da gente, de quem está se dedicando, né? Então, é uma boa reflexão. Aí vem. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Não é à toa que, com base nesta citação aqui, que a FEB faz do Evolução em Dois Mundos, ela vem apresentar no anexo a história de Estela e diz onde foi obtida essa informação. Então, esse parágrafo, não é, que ele diz, são os problemas especiais, em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, é o caso Estela, né, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Se encontram o planejamento, né, com quem eu venho, né, porque Estela teve que se transformar em enfermeira,
né? Quem não leu, aproveitem para ler, né? Porque ela, para sustentar a filha, ela é chamada para ir trabalhar numa casa, para cuidar de uma pessoa, né? Que, quando ela vê, a pessoa ficava feito numa jaula, de tão comprometido que estava o cérebro, a situação dela. Está escrito aqui, no anexo, e diz lá em que livro está esse anexo. Quer ver? Olha aqui. Do Hermínio Correia de Miranda, Reencarnação e Imortalidade. É assim, no final do anexo da história. É bom. E ela, primeiro contato que ela tem, a Estela, né, com esse paciente, ela fica péssima, ela fica mal e não vou conseguir dar conta, e vômitos, e não querendo ficar. E ela vai entender o porquê que ela estava ali para cuidar dele. E ela é orientada pela espiritualidade. Ela é orientada da seguinte forma, né? Use afeto. A afetividade vai ajudar no seu trabalho a aliviar esta pessoa que precisa, como chama aqui, de ajuda especial, né? Então, vejam, ele vem lá da questão 262, isso não é um estudo que termina aqui, né? Aí tem uma outra parte. Então, estudar o caso Estela é importante e relacionar com esse pedaço da página 229, né? Tem um pedacinho aqui, eu tenho umas coisas que eu acho que eu estou cortando, né? Que diz assim: o que motiva um espírito foi uma das perguntas que lá na página 226 a equipe da FEB lançou. O que motiva um espírito a fazer a escolha de suas provações ou concordar com a escolha feita por outro espírito? Já aprendemos, nem sempre somos nós que escolhemos, né? Nós podemos não nos considerarmos preparados, prontos para opinarmos nesse planejamento. Isso nós já lemos, já estudamos. Aí entra espíritos, né, como nossos tutores, nos ajudando. Mas, quando nós podemos escolher, por que nós, às vezes, o que nos faz é levar aquela escolha, lembrando, só participamos da escolha no gênero, no total, não nos detalhes. Não venho para o Brasil, Rio de Janeiro, filho de Valentim, de Ieda. Não, esses detalhes, não. No geral, como vai dizer aqui, né? Eu posso, vou resumir, eu posso pedir para vir numa situação de pobreza. Eu usei mal o dinheiro. No período lá que eu passei no processo de purgação, de limpeza, eu me dei conta. Gente, para que tanto dinheiro? Como eu usei mal o meu dinheiro, né? E nesse momento eu peço, não, eu quero vir como pobre. E aqui, nesse pedaço da 229, diz assim, que podemos escolher por vir
numa situação de riqueza. E aqui está escrito, é questão 264 do Livro dos Espíritos. Diz assim: esta é mais perigosa. Pedir para vir como pobre, ok, mas pedir para vir como rico, você vai ter que dar conta do uso que você vai fazer do seu dinheiro. E ele aqui tem um fecho que eu acho importante, né? Bem no finalzinho da página 229. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Ou seja, a reencarnação é uma bênção, é uma possibilidade de desenvolvimento espiritual, né? Como eu conduzir, como for o meu trabalho em todos os sentidos, trabalho material, a parte moral, espiritual. Se eu suar para vencer os meus vícios, as minhas dificuldades, com certeza aí vem o céu e o inferno. Quando eu desencarnar, naquele período de limpeza, eu não terei que suar tanto. E termina dizendo: e não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam olha, isso é importante, E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. Então, eu estou sofrendo porque falhas, né? Atos infelizes, desvios das leis divinas que eu cometi no passado. Não pode não ser por isso. E diz, porque com a prudência e a imprudência, com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o nosso destino. Então, não é eu ficar o tempo todo dizendo, é porque eu fiz besteira, cometi equívocos, errei no passado. Não. Ele vai dizendo, né, que eu vou escolher momentos de decisão, Marco Prisco, imprudência ou prudência, preguiça ou trabalho. Lembram? Quando a gente não sabia andar, que nós fomos começar a andar, que a gente caía, que a gente ficava andando de que a gente chama de gatinho, não é isso? Lembra para aprender a nadar, né? Como foi? Quantas vezes levamos aquele caldo e aquela água toda para andar de bicicleta? Eu não aprendi a andar de bicicleta. Eu não queria cair, eu tinha medo. Não aprendi. Olha, que coisa. Andar a cavalo, saber ler, escrever, juntar aquelas letrinhas, feito uma flor desabrochando. Então, não, a orientação aqui é não coloque tudo como causa no
passado. Aproveite o tempo da agora. Eu acho que essa é a grande lição para a gente, né? Aí, pronto, gente. João, tu faz a prece, então, para a gente. Graças a Deus e a Jesus. Só temos a agradecer aos nossos amigos espirituais, a Deus, a Jesus e aos demais amigos, nossos mentores espirituais, que deram todo o apoio a esta sessão desta noite, de sessão de estudos, que a Francisca tão bem nos colocou. Gratidão por tudo. Graças a Deus, a Jesus, um excelente restante de semana aí, bom fim de semana para todos e até a próxima quinta-feira. Até, abraço carinhoso para todos, né? E Vocês também, tudo de bom. Que ajude a quem for assistir também depois a gravação, né? Gente, Ok. Boa noite, beijo então. no coração, boa noite a todos, noite. tá? Terminando, então, a transmissão. Beijo. Beijo, Boa noite. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.